Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua presença aqui no meu canal. Eu também quero te pedir que se inscreva e deixe o seu like, como também o seu comentário. Vamos falar aqui sobre um texto que fala que a gente é chamado por um decreto. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Há lições impressionantes aqui. Em primeiro lugar, versículo 28, parte A. Sabemos. Isso aqui não está isolado. No capítulo 2, Paulo disse que a igreja sabia que o juízo de Deus é pela verdade. No capítulo 3, ele disse que todo o povo de Deus sabe que a palavra da lei é para quem está debaixo da lei e que ela é dada para silenciar o orgulho do homem. No capítulo 5, ele afirma que sabemos que o sofrimento produz paciência. No capítulo 6, ele diz que nossa natureza velha foi morta quando cremos, ou desde quando cremos, na obra de Cristo na cruz. Ainda no capítulo 6, ele afirma que sabemos que Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Fazendo a comparação entre nossa fragilidade e a lei de Deus, ele disse que a lei de Deus é divina, sobrenatural, pois veio do céu. Por isso, ela poderia ser cumprida perfeitamente apenas por alguém perfeito, Cristo Jesus. Nessa comparação, ele afirma que nós sabemos que a lei é superior à nossa carne, que é frágil e caída. Isso no capítulo 7. No capítulo 8, ele afirma sobre duas coisas que sabemos, ou que pelo menos deveríamos saber, e uma coisa que não sabemos. Ele diz que sabemos que a criação geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Depois ele diz, ainda no capítulo 8, não sabemos orar como convém. Por isso, sabemos que somos imperfeitos e dependentes da ação do Espírito Santo. E por último, ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. O decreto aqui é o decreto de salvar a humanidade. Em momento algum, Paulo se refere a uma hipótese, mas por duas vezes aqui, quando ele afirma sabemos, é porque ele tem uma certeza. Não é uma cogitação, é uma convicção divina, bíblica, cristã. Não há aqui, em nenhum momento, uma linguagem de conjectura hipotética. É o martelo da certeza experimental batido. Sabemos. A fé abrangente afirma que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. O que significa essas todas as coisas aqui? Não significa que todas as coisas que acontecem conosco são apenas coisas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Acidentes, doenças, lágrimas, dores, luto. Tudo isso atinge pessoas piedosas. Também, em hipótese alguma, Paulo está afirmando que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, sem distinção. Não. Lembrem-se do que ele disse em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se iludam. Lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Oséias capítulo 8, versículo 7 diz que eles semeiam vento e colhem tempestade. Ainda Paulo escreveu que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, para seus desejos carnais. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6:8. Essa promessa pela qual entendemos que as coisas cooperam pela providência divina para o bem de alguém, esse alguém é o chamado por Deus para a salvação. Esse grupo se chama igreja. Exemplo de José e Cristo nos apresenta um modelo claro do que Paulo está dizendo. Os irmãos de José intentaram mal contra ele, mas Deus transformou aquele mal em bem. Jesus foi preso, condenado, açoitado, crucificado, sepultado. Mas no terceiro dia o Pai o ressuscitou. E aqueles que pela fé enxergam que todo o sofrimento de Cristo foi por amor aos ímpios, aos pecadores, aos inimigos de Deus, e estes sentem que eles fizeram parte deste grupo de pecadores e recebem a salvação pela obra de Cristo,
através da obra sofredora de Cristo, esse é salvo, glorifica a Cristo. Então o mal que os homens fizeram se transformou em bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem de quem ama a Deus e que é chamado por seu decreto, indica que a vida da igreja não está solta, não é palha seca, jogada de um lado para o outro, aos movimentos dos ventos. Essa é uma característica dos ímpios. O Salmo de número 1, verso 4 diz que os ímpios vivem sem direção, sem segurança, pois são como a palha que é levada pelo vento. Agora, a vida da igreja é diferente. A vida do crente está segura nas mãos do Deus que governa terra e céus. A nossa convicção inabalável é que todas as coisas cooperam para um bem maior, o bem prometido. O propósito definido nesse texto, e daqui a pouco eu vou falar qual é só para quem foi chamado para a salvação divina. O comentário bíblico pentecostal afirma que o sujeito gramatical do versículo 28 não está claro no texto original grego. A maioria dos estudiosos fornece Deus como sujeito, apesar do fato de que seu nome não aparece na primeira parte do versículo. Para esses estudiosos, o entendimento do versículo seria como está na NVI de Portugal. Assim, em todas as coisas, Deus contribui para o bem do crente. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Percebeu? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tais palavras estão em concordância com o todo da Bíblia Sagrada. Não são as coisas em si que, de modo aleatório, realizam algum bem em nós, mas Deus, através de suas permissões e decretos, cumpre em nós o seu propósito. Não podemos perder a ligação do versículo 28 e 29 com as realidades precedentes, que eu posso chamá-las de as obras do Espírito Santo em Romanos 8. Isso se confirma se você observar que o capítulo inteiro gira em torno da ação do Espírito de Deus na vida da igreja. Se não perceba, é a ação do Espírito que nos livra da condenação do pecado, no versículo 1. É a lei do Espírito que nos livra do pecado e da morte. É a ordem justa da lei. Só pode ser praticada na direção do Espírito, no versículo 4. O Espírito Santo, no versículo 5, é o alvo para quem os salvos se inclinam. Versículo 7 diz que o propósito do Espírito é vida e paz com Deus. Versículo 9 diz que só quem pertence a Cristo tem o Espírito de Cristo. E ainda diz que o Espírito que ressuscitou Cristo no terceiro dia nos ressuscitará se estivermos mortos naquele grande dia da vinda do Senhor. No versículo 11, é o Espírito Santo que capacita o crente a mortificar as obras carnais que habitam em nosso corpo. Versículo 13, é o Espírito de Deus quem guia os filhos de Deus. No versículo 14, foi o Espírito Santo quem nos tirou da posição de escravos e nos transformou em filhos. No versículo 15, o Espírito Santo é quem confirma em nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Versículo 16, é o Espírito Santo quem nos faz sentir a antecipação do que sentiremos na eternidade. Na linguagem de Paulo, isso é chamado de primícias ou os primeiros frutos do Espírito. Versículo 23, é o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós. Versículos 26 e 27. Então a gente não pode descartar a veracidade dessas palavras em todo o capítulo 8. Não podemos separar essas ações do Espírito, ou seja, do modo que o Espírito trabalha para o nosso bem, pois são essas coisas que o Espírito Santo tem operado na igreja. Apesar das batalhas e dificuldades, o Espírito faz todas essas coisas visando um propósito maior, que eu vou falar qual é. E o propósito maior, chamado por Paulo de bem, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados conforme seu decreto. O decreto é a salvação. Deus decretou salvar aqueles que crescem em Cristo. Enquanto os homens estão crendo na mensagem do Evangelho, esse decreto está funcionando. Ele está salvando vidas. Os que amam a Deus são aqueles que foram chamados por Deus. Pois, primeiro Deus chama, depois envia o Espírito Santo para capacitar a pessoa chamada a amar a Deus e aquilo que Deus valoriza. O próprio Paulo escreveu isso. A esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, nossos, da igreja, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O Espírito Santo não é dado a ímpio, é dado à igreja. Que propósito é esse para o qual fomos chamados? Já falamos do sabemos, já falamos do decreto, já falamos do chamado, já falamos dos que amam a Deus, mas essa parte aqui, cooperam para o bem. Que bem é esse? Que bem é esse a que Paulo se refere? Que propósito é esse para o qual fomos chamados? Que bem é esse para o qual fomos predestinados em Cristo? A resposta no versículo 29. Portanto, aos que dantes conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. F maiúsculo. Está falando do Cristo, o unigênito do Pai, o primogênito entre muitos irmãos. A palavra predestinou aqui me lembra da ilustração do pastor Alderi Nelson Rocha falando da organização das peças no tabernáculo. Ele disse que em Êxodo 39, a partir do 33, tem o conhecimento das peças feito por Moisés, mas elas, apesar de conhecidas, estavam desordenadas e prontas. Precisavam ser ordenadas, direcionadas, ungidas e usadas. Só no capítulo 40 que nós temos o pré-destino das peças. Tabernáculo levantado, a arca, primeiro móvel a ser posto. A seguir, o véu estabelecendo naquele lugar a única peça do lugar santíssimo, a arca. A arca estava então predestinada para servir no lugar mais importante. Em seguida, justamente no lugar santo, foram colocados a mesa, o candeeiro, o altar de ouro. Todas essas peças estavam predestinadas no capítulo anterior a servir no lugar santo. O véu foi posto. Finalmente, no átrio, foram colocados o holocausto, o altar de holocausto, a pia de bronze. Todas as peças já tinham seu lugar de operação. Só que a situação era diferente no tempo do conhecimento, enquanto estavam desordenadas e sem orientação a respeito do serviço que prestariam. Mas agora, tanto Moisés quanto os sacerdotes sabem a função e o local de cada uma delas. Ou seja, predestinação. Cada peça estava predestinada, tinha um destino pré-definido, mas só funcionaram servindo ao tabernáculo e o sacerdote quando foram ungidas, separadas, trazidas, colocadas, cada uma no seu lugar. Então, por essas palavras, é possível entender que assim como Moisés conhecia cada peça do tabernáculo, Deus sabe quem são aqueles que servirão na sua casa, que dirão sim para a mensagem do Evangelho. Por isso que primeiro Paulo diz que ele nos conheceu, primeiro conhecimento, e nos predestinou. Moisés conheceu e de um modo antecipado predestinou o local de cada peça, mesmo que estivessem em um modo desordenado. Apesar de estarem prontas, não estavam no local pré-determinado. Quando o tabernáculo é levantado, cada uma foi colocada no seu lugar. Do mesmo modo, há muitos perdidos aí fora da comunhão dos santos, que já são conhecidos de Deus desde a eternidade. Deus sabe que um dia eles virão e servirão no seu tabernáculo santo. Eles já têm um pré-destino estabelecido. Falta apenas pararem de resistir ao Evangelho, dizerem sim a Cristo Jesus diante da mensagem pregada. E assim eles serão colocados na função determinada por Deus para servir o seu corpo na terra. Assim como cada peça foi colocada no seu lugar, ungidas, separadas, santificadas, assim como cada utensílio funcionava perfeitamente como Deus havia ordenado, todas elas passaram antes por um pré-conhecimento e uma pré-definição de lugar, uma pré-determinação de serviço. Fomos conhecidos em Cristo antes da fundação do mundo. Em Cristo fomos predestinados para servir no seu reino, aceitar o seu chamado e sermos ungidos, separados, capacitados pelo Espírito Santo para um bem maior, sermos semelhantes a Cristo. Esse é o propósito para o qual fomos chamados. Esse é o bem que as coisas, pela intervenção divina,
causa em nós. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem, pastor? O bem está no versículo 29. Sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. A cada dia que passa, o Espírito Santo, através das circunstâncias, através da Bíblia, através da pregação, através dos sofrimentos, através da adoração, através do ato de congregar, está nos tornando semelhantes a Cristo Jesus. Não desiste. Você tem suas fraquezas, você tem seus tropeços, mas esse desejo que há em você de buscar a Deus, de orar, de se arrepender, de se esforçar cada vez mais, isso não vem de vós. É dom de Deus. É o Espírito te convencendo. É o Espírito querendo te arrastar de um lugar errado para o lugar certo. Essa obra, na dependência do Espírito, vai ser perfeita. E um dia, quem quiser enxergar a glória de Cristo, tem que olhar para a igreja, vai ter que te ver na igreja, salvo, transformado e cheio de Deus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal.